Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim falar de O Clube da Meia-Noite, nova série do Mike Flanagan para a Netflix, que tem mais drama do que suspense, mas consegue te cativar de uma forma estranha. E antes de começar a falar tudo o que eu achei sobre essa nova série, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curta e comenta bastante com esse, ajuda muito o canal. E vamos ao que interessa, porque tem muita coisa a se falar. E, gente, eu devo dizer a vocês que a série só fica literalmente na premissa, porque parece uma coisa bem inovadora, e é inovadora, mas depois vai assim, sabe? Te postergando, se estendendo demais e coisas desnecessárias, o que acaba, sabe? Te distanciando um pouquinho da série, fazendo você querer dormir boa parte do tempo, mas você segue porque alguns personagens conseguem te cativar e vocês querem ver o resultado final deles nessa grande jornada. E eu devo dizer a vocês que a trama em si foi boa, devo confessar, mas era sempre algo que você esperava mais, você sempre queria algo mais, sabe? Porque por ser uma trama, né, de terror barra suspense, você espera uma coisa, né, que gradativamente vai ter um terror assim, aumentando ao nível até chegar no último episódio, causar aquele plot, uau, quero mais. E aqui não, aqui você sempre estava esperando uma coisa, sempre estava esperando algumas coisas acontecer e não acontecia da forma que você esperava, às vezes até de uma forma tão, sabe, tão sem graça. Os personagens são maravilhosos, gostei muito das histórias deles, mas alguns convencem mais do que outros, mesmo que o desenvolvimento a parte de um foram bem construídos ao longo da trama. E a única coisa literalmente muito boa na série, que eu devo confessar a vocês, são as histórias que eles contam no clube. Nossa, cada história que é tão visceral que você só tá ali na série pra isso, só tá ali pra ver essas histórias. E, gente, é tão maravilhoso essas histórias que eu fico até impressionado, porque eles literalmente gastaram tudo nas histórias e esqueceram de focar no resto da própria série. É sério, porque as histórias trazem uma carga muito mais emocional do que eles não conseguem expressar verbalmente, cara a cara com o outro. E isso é interessante, porque a gente vê que eles abordam as próprias doenças, os próprios venenos dele, de uma forma tão louca que você fica assim, gente, eu sei que vocês estão morrendo, mas dá pra amenizar um pouquinho a situação, porque é muito complicado. Às vezes as histórias trazem tanta complexidade que você fica assim refletindo, porque literalmente tem muitas mensagens ali dentro delas que você fica, meu Deus, ok, vou rever todos aqui para entender as coisas. E nossa, gente, é muito surreal. As referências do próprio terror ali foram maravilhosas, é sério, eu fico encantado. Tinha até o próprio o Jeffrey, né, que já viu recentemente aí vários outros clássicos do terror, as próprias referências à banda de rock, aos outros filmes. Foi uma coisa muito legal de se ver, mas uma coisa que eu não gostei muito da parte das referências foi que, por muitas vezes, tinha falas poéticas e muitas vezes referências a outros filmes de terror que às vezes estragavam um pouquinho a própria trama em si, porque não havia necessidade, porque se você já tá numa trama de terror, não tem porque você toda hora você ficar reforçando outros filmes dentro da história, sendo que isso não vai agregar na trama. E isso foi que meio que me chateou um pouquinho, mas fora isso, a série tem uns pontos bons. Ela fala muito da questão da AIDS, o que foi um ponto para mim maravilhoso, ainda mais pela própria época, porque né, tinha muitas coisas ali que aconteciam. Eu gostei, ainda mais algumas histórias ali, né, falando sobre ISTs, a questão da própria religião. Eu gostei, até que teve umas discussões bem interessantes sobre o Spencer, para mim é um dos melhores personagens, mesmo sendo um pouco caricato.
Mas eu gostei muito do desenvolvimento dele, do começo ao fim, aquela relação da mãe, né, da religião dela, impedindo que ela amasse o filho, olhasse o filho como ele realmente é, ele chegando e desabafando com ela, fazendo aquele, ó, ou você me ama, ou você não me ama, ou você me acolhe, ou você veio sua vida, entendeu? E que foi o que eu mais adorei. E também a questão, né, de trabalhar a própria sexualidade do Spencer, para mim que foi maravilhoso. Um personagem gay tem o seu espaço, tem o seu próprio momento de destaque, foi para mim maravilhoso. E ele também, sua história ali, né, de amor, raiva, ódio, sendo misturada com o Exterminador do Futuro, foi uma coisa muito uau. Eu amei tudo isso, sabe? Por mais que você despreze aquela pessoa que, né, que causou, deu a doença para ele prefere que ele viva o amor dele e ele viva a vida dele, porque o estrago já está feito. Não adianta você querer mudar as coisas, sendo que você só vai estar postergando. E isso é bem interessante na série, ainda mais na história dele, isso, né, de por mais que a gente tente evitar as mudanças, uma hora ela vai se voltar contra a gente. Sendo boa ou ruim, ela vai voltar contra a gente. Eu gostei muito de algumas outras histórias, da questão do próprio suicídio, né, da questão da própria depressão. Foi uns pontos bem abordados que eu gostei muito. Uma coisa que eu não curti muito foi a questão de trazerem muito drama para uma produção que tem um terror como sua base, sua construção e tudo mais. Eu não curti muito, devo confessar a vocês, porque é um terror. Terror tem aqueles momentos, tem ação, meio ação, tem as coisas acontecendo ali a todo momento, não tem que ficar parado no tempo, porque ficou muito isso. A gente sabe que é uma série adolescente, que tem eles ali, você tem que explorar todas as questões que tem na adolescência para fazer as pessoas entenderem, refletirem, mas ficar quase a série inteira nisso foi uma coisa muito absurda. É sério, eu não gostei muito disso. A questão do poder do protagonismo nessa história foi o que me pegou muito. Foi o que me deixou muito revoltado. É sério, muito revoltado, porque a protagonista foi assim, sabe? Você ama e odeia ao mesmo tempo. E isso não é bom pra uma série. E aqui, ainda mais no terror, foi uma coisa, sabe? Fora do comum. A única personagem que eu gostei, que ela foi meio tratada como vilã no começo, e na medida que a série vai desenvolvendo, essa personagem vai desenvolvendo junto e as coisas vão acontecendo, a morte dela gera consequências temíveis e foi assim maravilhoso por ter visto aquela personagem, a complexidade que é aquela personagem, a atenção que é a história dela. Nossa, foi maravilhoso. A Anya foi para mim um dos melhores personagens da série. O personagem conseguiu ser muito bem trabalhado do que os outros. Eu não tiro o peso que as outras histórias têm, mas a da Anya foi a que conseguiu ser mais contada de uma forma que não estragasse ela, porque ao longo do tempo ela foi um personagem que foi melhorando um pouco ao longo da série, foi deixando aquelas amarras dela fora, e eu gostei muito. A morte dela literalmente foi uma consequência que gerou literalmente um impacto da série, e é isso que eu gosto, que é a morte traga uma influência até o restante do final da trama, não a morte, morreu e vida que segue, não. Aqui foi como devia acontecer. Eu gosto muito como a série aborda a questão da própria morte, assim, né? Com a questão de eles lidarem com a morte. Eu gostei, as histórias tendo um encaixe nos episódios ali, foi muito boa. Eu fiquei muito preocupado na questão de eles, sabe, terem a questão da magia, né, como cura, o culto e tudo mais, tudo de volta. Foi interessante, sabe, dar uma motivação, aqueles mistérios envolvendo tudo. Mas, gente, assim, eu não curti nada, porque as explicações para tudo foram muito vagas. Você estava esperando algo mais concreto, mais explicativo, e não teve. Foi assim, tá,
sabe, está dando mais confusão do que entendimento à trama. Eu gostei da parte das musas de Zeus terem entrado nessa trama, né, a questão da mitologia, tudo isso. Eu gostei, mas, sabe, fica faltando algo. O simbolismo foi uma coisa bem interessante, porque trouxe uma carga, mas foi só isso. O suspense, o terror não tava aqui, só adolescentes problemáticos morrendo e que tem de alguma forma lidar com isso, e o clube foi isso. Eu literalmente tava esperando mais por ser um terror, claro, e ainda mais por vir no Mike Flanagan, né, que fez a Maldição da Residência Rio, a Missão Blind, ou a Missa da Meia-Noite. Então, você vê essas tramas todas, você vê o peso que elas têm, e vê essa série aqui, você vê, você poderia pegar pontos mais e ficar aqui. Em alguns momentos a série ficou muito previsível, em boa parte do tempo, né, ficou muito previsível, porque, gente, é sério, a todo momento que eu tava assistindo a série, eu tava esperando, ó, isso aqui vai acontecer, aqui vai chegar a hora do susto, aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer. E acontecia. Isso é muito chato, porque o terror tem que ser aquela coisa imprevisível, aquela coisa que te faça querer ir mais a cada episódio. E você não via isso, você via um final de episódio parar e a volta do outro episódio não conseguia trazer a mesma carga, sabe? É uma coisa assim meio estranha. E alguns efeitos ali, né, na questão dos sonhos, foi uma coisa assim, sabe, meio que dispersa demais, não conseguiu dar um entendimento a tudo isso, o que eu não gostei muito. Eu tô muito revoltado em alguns momentos da série, apesar de ter muitas coisas que te cativam, outras coisas que ficam assim, sabe, fora do eixo, o que chateia muito. E até mesmo a parte do pacto, né, que eles fazem lá, foi uma coisa assim meio tão desnecessária que eu não achava que poderia, sabe, eles procurando sinais ali. Eu descurti. Não tô assim procurando palavras para definir o quão bom foi a série, mas ela falta muita coisa. Eu devo dizer que personagens ali, né, como a questão da própria Julia na história, era uma coisa muito previsível, porque literalmente todo momento a série dava dando indício que aquela Julia era aquele personagem. E cara, você vê ela ali, né, fazendo as coisas, voltando na trama, foi uma coisa meio que, sabe, não conseguiram dar uma explicação. Eu tô muito revoltado quanto a isso. É sério, gente. A série, ela tem momentos bons na questão das histórias, mas o resto sempre falta algo. Ela traz temas, traz abordagens boas, mas sempre falta algo. E partindo para os momentos finais, eles foram para mim um dos mais emocionantes para mim. A série conseguiu literalmente trazer uma carga emocional no final muito avassaladora. Eu chorei nos momentos finais. Foi realmente um pesar muito forte. Mas assim, a parte do plot poderia ser muito melhor trabalhada. Poderia ser, sabe, aquele algo uau, não algo que a gente já sabia, né? Que a própria dona do negócio era filha da dona, da antiga dona do local. Tipo, eu já sabia. Eu só queria que você me explicasse ainda mais o porquê que aquela personagem votou, sabe? Qual foi a finalidade dela em tudo aquilo. E não só, sabe, ah, tá, ela que é a antena. A gente já sabia que ela era, eu só queria saber um contexto maior de tudo isso. E vocês não conseguiram explicar. O que me deixou muito revoltado, ainda mais da questão da Júlia, como eu já falei, realmente foi uma coisa assim, sabe, algo mais. A série é boa, mas ela sempre tem algo de quero mais. Sempre tem algo de, ai meu Deus, eu trouxe aqui algumas histórias inacabadas que conseguiram ter um fechamento ali, mas eu quero, sabe, postergar ainda mais. Eu não acho que vai ter uma segunda temporada, eu devo confessar a vocês, mas é bem provável que sim, porque precisa algumas coisas, né, fechar algumas lacunas que ficaram abertas. Ela precisa terminar as explicações de algumas coisas. E a própria mãe da Athena, a gente não sabe se ela morreu ou não, então
a gente tem que deixar algumas coisas bem claras. O porquê de tudo aquilo tá acontecendo. Ela consiga preencher tudo, porque tá faltando muita coisa nessa série. É uma série que precisa entender melhor do que ela é de verdade, porque só o Clube da Meia-Noite, né, não é aquela coisa. E é isso que eu penso sobre a série. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. E também nos siga nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!